Muito boa tarde. Trago-vos aqui, portanto, um tema que talvez não será logo automaticamente muito claro logo para alguns de vocês. Espero, em todo o caso, que até ao final, depois desta apresentação, consigam não só perceber bem o tema, mas também conseguir perceber bem os benefícios associados a utilizar uma solução como estas, neste caso uma solução que é chamada CloudForms. Portanto, o tema aqui, vamos falar de orquestração de processos de provisionamento e assim tornando e podendo disponibilizar a nossa infraestrutura como um serviço. Temos de agenda, muito rapidamente, vamos só aqui introduzir primeiro os desafios ao nível da cloud e as considerações que nós devemos ter depois ao nível da cloud. Acho que existe sempre muita confusão ao nível da cloud, o que é uma cloud e como é que eu poderei usar uma cloud. E eu tento aqui com estes primeiros slides só desmistificar aqui um pouco e onde é que esta solução depois vai se introduzir e como é que ela depois vai se introduzir. E depois, por fim, vou introduzir depois a solução da Red Hat CloudForms. Por sua vez, o projeto upstream, neste caso, é chamado ManageIQ, é o que depois conseguiriam ter acesso. O CloudForms é simplesmente a versão depois da Red Hat em si. Onde depois eu vou focar nas funcionalidades e nas capacidades e depois também do CloudForms e elucidando também e explicando também os benefícios com cada uma destas funcionalidades que o CloudForms vai disponibilizar. Portanto, ao nível de alguns dos desafios e depois de cloud, como também será do conhecimento de todos vós e de muitos de nós, cada vez mais existe uma necessidade de nós começarmos a diversificar as soluções e os fornecedores que nós utilizamos internamente na nossa infraestrutura. Isto aqui talvez por diversas razões. Uma talvez será para evitar coisas como vendor lock-ins, para não estarmos única e exclusivamente a utilizar um único fornecedor e evitar então esse chamado vendor lock-in. A outra talvez poderá ser por coisas tão simples como razões económicas, porque talvez um outro vendor para uma outra solução será depois mais barata e será mais indicada talvez até mesmo para o que nós estamos depois a fazer deployment. Então, nesse caso, o que acontece é que acabamos por talvez ter diversas soluções de virtualização, existindo mesmo casos que eu já vi de existirem os três players principais. Neste caso, estamos a falar sempre de VMware, Rev via o KVM e o Hyper-V no caso da Microsoft. Não só isto, mas devido também a necessidades aplicacionais ou a necessidades específicas de querermos ter workloads de cloud, em que queremos garantir depois a elasticidade dessa mesma aplicação, vamos depois introduzir soluções de cloud para conseguir garantir este tipo de cloud workload, soluções como, por exemplo, o OpenStack. Eu não vou estar a focar no OpenStack, o OpenStack é uma solução diferente, mas também estas soluções depois também poderão ser introduzidas para razões muito específicas. Para além disto, devido a, por exemplo, picos específicos, pretendemos garantir mais algum tipo de infraestrutura ou mais capacidade para responder a esses mesmos picos, ou talvez mesmo porque uma aplicação em particular necessita de uma infraestrutura em particular. E então aí podemos começar a introduzir dentro da nossa infraestrutura também provedores como, por exemplo, a Amazon. O que isto depois aqui acaba por causar é que vamos ter diversas soluções que vão ser depois geridas de formas independentes. Acabamos por não ter nenhuma forma de ter uma visibilidade completa e transversal a todas as nossas infraestruturas. Estamos a gerir cada uma delas através de uma única consola, de um único ponto de acesso e de forma completamente individual, sem nunca conseguirmos realmente agregar toda esta infraestrutura e ter uma visibilidade sobre ela na sua globalidade. E, portanto, a consideração, e o que nós temos que depois também pensar, é que se queremos e depois também introduzir uma cloud, e se queremos começar a pensar neste tema daqui da cloud, temos que ter algumas considerações em mente, considerações essas que foram levantadas pela Gartner, num relatório que está disponibilizado aqui também por via deste link, em que foram depois inquiridos técnicos de informática, foram inquiridos quais é que seriam depois as funcionalidades mais importantes para uma solução de cloud, especificamente para uma solução de gestão, ou cloud management. Neste caso, estamos a falar de funcionalidades como, por exemplo, self-service provisioning, service catalogs, chargebacks, capacity management, performance management, configuration and chargeback management, lifecycle management, orchestration e integração diretamente também com outros provedores depois da cloud. E é exatamente isto que o CloudForms depois vem responder, é exatamente estas funcionalidades, este grupo de funcionalidades que o CloudForms vem depois também introduzir. O CloudForms, portanto, é uma solução que vai
residir no layer de topo, vai residir em cima de todas as nossas infraestruturas, vai integrar com cada uma destas infraestruturas e depois disponibilizarmos o subset de funcionalidades ou o conjunto de funcionalidades, como, por exemplo, auditoria e inventariado completo e transversal a todas as nossas infraestruturas. Estamos, portanto, a introduzir uma solução que vai integrar com soluções como VMware, como soluções como Hyper-V, como soluções como Revs e KVMs, com OpenStacks e com Amazons, que trazer-nos a capacidade de visualizarmos a infraestrutura num só e, a partir daí, conseguir fazer todo o tipo de reporting, analítica, trending ao nível da nossa infraestrutura e começar, então, também a disponibilizar a infraestrutura como um serviço para outros, talvez, departamentos dentro da nossa instituição. A nível de funcionalidades do CloudForms, estas vão cair sempre em 4 grupos específicos de funcionalidades. Temos aqui o Insight, Control, Automation e Integration. Ao nível de Insight, estamos a falar de coisas como, por exemplo, o Discovery. Ao introduzirmos um provider no CloudForms, e por provider que eu estou a falar é da consola de gestão de cada uma destas soluções, como, por exemplo, um vCenter de um VMware, ou como, por exemplo, um VMM do Hyper-V, ou, por exemplo, um Rev Manager do Rev em si. Ao introduzir estes providers, vai ser feito automaticamente um auto-discovery de toda a nossa infraestrutura. Vai ser feito um discovery de todos os data centers, de todos os nossos clusters, de todos os hosts, de todas as máquinas virtuais, dos conteúdos dessas mesmas máquinas virtuais, dos sistemas operativos dessas máquinas virtuais, e tudo isto será disponibilizado diretamente no CloudForms, permitindo-nos depois fazer toda a geração de diversos relatórios e auditorias ao nível do consumo e da utilização da nossa infraestrutura. Outras funcionalidades, e neste caso ao nível do controlo, questões depois de compliance, talvez nós queremos garantir que certo software, certas versões de software estão disponibilizadas na nossa infraestrutura ou nas nossas máquinas virtuais. Essas regras poderão ser depois criadas ao nível do subset de funcionalidades de controle do CloudForms, gerando depois os devidos alertas quando também realmente necessário. Outro subset ou outra área de funcionalidades ao nível da automação. Aqui neste caso estamos a falar de automação de processos de provisionamento, portanto, baseando-nos nós em templates existentes nas nossas infraestruturas virtuais, um template talvez existente numa solução como o VMware, vamos querer automatizar o processo de provisionamento. Isto tipicamente está muito ligado à parte de integração e é aqui que depois é introduzido o tema de orquestração do processo e depois de provisionamento, em que talvez nós vamos querer disponibilizar a forma aos nossos utilizadores da solução de fazerem encomenda de uma máquina virtual em particular que vai ser então provisionada, colocada automaticamente na nossa infraestrutura e que vai também atualizar todas as soluções que nós utilizamos internamente para fazer a gestão da nossa infraestrutura. Soluções como, por exemplo, CMDBs, EPAM Databases, sistemas de monitorização e por aí afora. Todas estas funcionalidades, lá está, como também mencionei, são transversalmente aplicadas em tudo o que é a nossa infraestrutura, portanto, qualquer um dos nossos providers, quer seja VMwares, quer seja as Revs, quer seja OpenStacks ou quer ser depois também Amazon. Um outro ponto que eu acho também sempre bastante importante aqui de mencionar, relativamente ao CloudForms, especificamente ligado a esta capacidade de discovery e auto-discovery, é o facto que o CloudForms não necessita de nenhum tipo de agente instalado nas nossas máquinas virtuais. O CloudForms, a única coisa que necessita é que as máquinas virtuais vão ter o agente que é específico à solução de virtualização. A partir desse ponto vai conseguir gerar e criar todos os inventários especificamente dessa mesma máquina virtual. Não só esta funcionalidade, mas à semelhança de todas as soluções e depois da Red Hat em si, o CloudForms é completamente web-based. Toda a administração e toda a gestão desta solução e da nossa infraestrutura é feita via uma interface web. Disponibiliza-nos a capacidade de integrarmos com soluções de LDAP, quer sejam Active Directories ou Open LDAPs. É uma solução multi-tenancy, permite escalar também horizontalmente, permite-nos criarmos clusters de load balancing e de failover. E aqui um ponto também importante que difere um pouco de como a Red Hat tipicamente disponibiliza as suas soluções. Tipicamente nós estamos a falar de soluções que são instaladas e configuradas diretamente na infraestrutura que nós disponibilizamos. No caso do CloudForms é disponibilizado uma appliance já previamente criada e previamente configurada. Se nós queremos criar clusters de load balancing ou de failover ou de high availability, é uma questão de fazer o deployment dessa mesma appliance mais do que uma vez e ativar ou desativar os serviços também que nós temos a necessitar.
Isto quer seja localmente numa única infraestrutura ou quer seja depois geograficamente dispersa através de vários data centers que nós podemos depois também ter dentro da nossa organização. Algumas das funcionalidades, uma das funcionalidades, aliás, do CloudForms tem a ver com o Seamless Self-Service Portal, portanto, um portal onde atores com perfis de utilização, ou de utilizador final, vão poder aceder e vão poder ter depois disponíveis um Service Catalog, ou um catálogo e depois de máquinas virtuais ou de serviços específicos poderão ser depois disponibilizados. Por exemplo, poderíamos disponibilizar no nosso catálogo um LAMP stack para equipas de desenvolvimento. Talvez uma equipa de desenvolvimento vai estar sempre a necessitar de um stack de LAMP para conseguir realmente testar as suas aplicações e depois, quando deixa de necessitar desse LAMP stack, também depois pode remover as máquinas virtuais. Outra funcionalidade, estamos a falar de o Automated Provisioning, portanto, o provisionamento automatizado das nossas máquinas. Este provisionamento vai passar por 4 etapas principais. A primeira, uma etapa que eu já mencionei, mas o acesso ou a autenticação do utilizador, esse utilizador vai definir o seu perfil de acesso, vai, portanto, definir um catálogo em particular ou as funcionalidades às quais vai conseguir aceder diretamente no CloudForms. Vai ser depois também feito um Quota Enforcement, isto para o caso em que nós queremos deixar que o nosso departamento de IT seja um centro de custos. Queremos imputar esse custo talvez a outro departamento dentro da nossa empresa. Talvez um departamento, por exemplo, de marketing, fará uma aquisição de uma certa capacidade, quer seja de computação, quer seja de RAM, quer seja de storage, e ao provisionar ou acionar um processo novo de provisionamento de máquinas, estas cotas vão ser primeiro validadas para garantir que existe realmente essa capacidade para esse perfil, para essa pessoa que pertence a esse departamento. Para além disto, um terceiro ponto do processo de provisionamento, estamos a falar de workflows. Workflows que poderão existir ou não, como dependendo depois realmente que nós necessitarmos. Talvez se uma cota, que às vezes existe cota ao nível da nossa infraestrutura, talvez não queremos que seja feito não seja disputado nenhum tipo de workflow. Talvez quando essa cota está atingida um limite, vamos querer pedir aprovação a um manager para que esse processo de provisionamento possa ser depois completar. Por fim, temos aqui o quarto ponto, em termos de Intelligent Workload Placement. Podemos permitir que o CloudForms gira a colocação dessa nova máquina virtual de forma automática, ou podemos também nós definir especificamente onde é que vamos querer que essa máquina depois virtual também seja depois colocada. Uma outra área de funcionalidade, portanto, um Single Pane of Glass of Operations. Portanto, como tinha mencionado, o CloudForms reside no layer de topo de toda a nossa infraestrutura, disponibilizando-nos então um interface único para conseguirmos analisarmos o consumo e a utilização de toda a nossa infraestrutura. Isto, lá está, mesmo quer nós estejamos a utilizar diversos fornecedores diferentes, quer estejamos a utilizar Hyper-V da Microsoft, VMwares, ou Rev KVMs, OpenStack ou mesmo Amazon. Cloud Brokering, uma funcionalidade, neste caso, mais em termos da implementação e da disponibilização do nosso serviço. Quando nós queremos tornar a nossa infraestrutura como um serviço, queremos ter um custo associado à disponibilização desse mesmo serviço. Talvez vamos querer também ter custos diferentes para a disponibilização e para o provisionamento desse mesmo serviço. Há certo hardware que poderá ter melhores capacidades e então aí um custo mais elevado. Há outro hardware, hardwares mais baratos ou mais antigos, poderá ter depois também um custo depois mais reduzido. Uma outra área de funcionalidades, mais uma vez ligada também ao perfil depois do utilizador, neste caso ao nível de perfis mais executivos. Um perfil mais executivo talvez não vai ter a necessidade de estar a ver a sua infraestrutura no seu todo, ou estar a configurar ou a fazer alterações ao nível da configuração da sua infraestrutura. Vai querer ter a capacidade de poder analisar a utilização dessa mesma infraestrutura, de analisar chargeback reports, portanto, de quanto a infraestrutura está a ser consumida por um certo grupo de utilizadores, qual é que é o custo também da utilização dessa mesma infraestrutura e, portanto, existe esta capacidade de criação de perfis específicos relacionado com também a área em que essa pessoa vai se também depois inserir. Compliance.
Dentro da nossa infraestrutura e para as máquinas, podemos ter regras muito específicas que queremos também implementar. Neste caso, talvez, como está exemplificado neste slide, queremos garantir que o McAfee, uma solução de antivírus, está instalada em máquinas e depois também Windows. Podemos definir esta regra de compliance e, caso não seja depois cumprida, gerar também os alertas necessários e alertar as pessoas ou grupos de pessoas também necessários relativamente a esta falta de compliance. Waste Detection, ou aliás, há analíticas e métricas ao nível da utilização da nossa infraestrutura, quer seja ao nível de overall allocations ou VM sprawls, portanto, máquinas virtuais que não estão ainda associadas a uma solução e depois de gestão e de monitorização, e gerar, e depois também, lá está mais uma vez, todos os alertas necessários para identificar estes pontos críticos que terão que ser e depois analisados por parte dos administradores e depois do sistema. Por fim, que o ponto talvez que será o ponto mais importante, é a nível da integração mesmo, é estas integrações que depois vai-nos permitir criar os processos de orquestração e um processo de orquestração e provisionamento das nossas máquinas virtuais. O CloudForms permite a integração com todo tipo de soluções, desde que estas soluções disponibilizem as APIs ou as formas de consultar os dados também disponibilizados nas soluções. Permitindo então criarmos um processo de orquestração em que vamos fazer uma cópia de uma máquina virtual baseado num template existente, provisionar essa máquina virtual, integrar com as diversas soluções essas CMDB, EPAM databases, atualizar essas soluções, extrair talvez um IP de um EPAM database e injetar esse mesmo IP depois de volta para a máquina virtual. E pronto, por fim, chego aqui também ao final da apresentação. Não sei se alguém tem alguma questão. Não? Acho que não. Obrigado.